Charles do Bronx não para e está em polvorosa para essa luta contra o Islam Makhachev. Depois de dizer que é melhor em todas as áreas do que o Islam Makhachev, agora o Charles do Bronx afirma que não tem fraquezas. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Makhachev nunca lutou com um cara como o Charles do Bronx. Eu pensaria muito se fosse lutar com o Charles do Bronx, antes de botar Charles do Bronx para baixo. Makhachev lutou contra caras da trocação, que estavam com medo de ir para o chão. Charles do Bronx não tem esse medo de ir para baixo. Meu jiu-jitsu é de alto nível. Se errar, eu vou pegar. Charles do Bronx não tem fraqueza nenhuma. As fraquezas ficaram para trás, essa é real. Vou fazer história mais uma vez. E o porquê que o Charles do Bronx está repetindo esse discurso de fazer história mais uma vez? Por quê? Contra o Tony Ferguson, ele era azarão. Contra o Michael Chandler, na luta pelo cinturão, ele era azarão e foi campeão do peso leve do UFC. Contra o Dustin Poirier, já como campeão, ele foi zebra também. E contra o Justin Gaethje, o cenário não foi diferente. E aqui, mesmo tendo se provado mais do que o Islam Makhachev no MMA, ele é novamente zebra contra o Islam Makhachev. Mas isso pouco importa. O próprio Charles do Bronx já falou abertamente que o Charles do Bronx já deixou claro que ele gosta desse status de zebra porque a responsabilidade fica toda para o seu adversário. O curioso aqui é que o Charles do Bronx dizer isso, que o Islam Makhachev nunca enfrentou lutadores como ele, que não temem o jogo de chão do russo, é a mesma coisa que o próprio Islam Makhachev diz ao Charles do Bronx nessa luta, que o Charles do Bronx nunca enfrentou lutadores que são bons de fato de chão como o Islam Makhachev é. Então fica meio que elas por elas aqui. Por isso essa luta é tão aguardada, para ver qual especialista em grappling vai levar a melhor. E aqui foi uma coisa importante que aconteceu, porque o Charles do Bronx, ele já deixou claro também que a sua intenção é nocautear o Islam Makhachev no primeiro round. Mas você vê que nessa declaração, ele destaca muito o seu jiu-jitsu, que se o Islam Makhachev errar, ele vai finalizar. E é mesmo, o Charles do Bronx é um cara oportunista, que a gente sempre traz esse dado aqui. Tem diversas finalizações em seu cartel e dos mais variados tipos. Então, o Makhachev, mesmo sendo um especialista em jiu-jitsu, ele não pode bobear. Ele tem que tomar cuidado, porque o Charles do Bronx vai atacar, vai dar bote o tempo todo. E numa distração dessa, adeus. Agora, a confiança do Charles do Bronx é tanta que ele falou também, não tenho fraqueza nenhuma. Ou seja, isso é muito bom de você ir para uma luta grande como essa. Mas você também tem que dosar esse nível de confiança para ela não ficar tão exacerbada que você meio que ignora as chances do seu oponente, ignora o que de fato o seu oponente, Islam Makhachev, é capaz de fazer, que é uma luta duríssima. Mas que, de fato, as fraquezas do Charles do Bronx, pelo menos aparentemente, ficaram para trás, porque olha a quantidade de tempo que o Charles do Bronx está vencendo. Gente, 11 vitórias seguidas. Obviamente, nenhum atleta é perfeito, mas nessa sequência se destaca muito mais os pontos fortes do Charles do Bronx do que propriamente os seus pontos negativos. Inclusive, aquele ponto negativo da resistência aos golpes dos adversários vem caindo e não é de hoje. Inclusive, nessas lutas recentes que ele impressionou, o Charles do Bronx sofreu e, no passado, teria ficado pelo caminho. Mas ele resistiu e não só conseguiu permanecer na luta, como virou sendo vencedor por nocaute ou finalização. Então, esse é o Charles do Bronx inabalável e agora intocável para essa luta contra o Islam Makhachev.